Estamos de volta. Mais um programa do Pode Sim da Inclusão com a Eliane Nuvem, do Instituto Você Nunca Andará Sozinho. E nós temos um agradecimento no fomento da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Ministério dos Direitos Humanos, da Cidadania, do Governo Federal. E eu convido você também para participar, seguir no YouTube com a gente, chamar mais pessoas, porque para falar de inclusão, preciso de você, para que cada dia mais a inclusão possa validar a pessoa com deficiência. Venha com a gente! Você acha que uma pessoa com deficiência pode frequentar a escola? Você acha que uma pessoa com deficiência pode frequentar um evento? Você acha que uma pessoa com deficiência pode praticar esporte juntamente com outras pessoas com deficiência? Eu acho que pode sim. Respeitando as condições e dando suporte, pode sim uma pessoa com deficiência estar em todos os meios. Estamos aqui com essa mulher guerreira, Nazaré, que é idealizadora do projeto Cromossomos do Amor, junto com seu filho, Samuel. Olá, Nazaré, como você está? E Samuel também. É um prazer você estar aqui no Pode Sim da Inclusão. É um prazer dividir um pouquinho para falar de inclusão com você. Se apresente aí, minha amiga. Olá, é uma honra para mim estar aqui hoje, né, participando desse Pode Sim, que é um assunto de extrema importância para a comunidade, para a sociedade, de uma forma em geral, né, para que a inclusão ela possa sim acontecer, e esse eu acredito que seja um espaço, né, onde a gente possa debater melhorias para que a sociedade possa se transformar numa sociedade melhor, mais inclusiva e mais acessível. Eu sou Nazaré, sou idealizadora do projeto Cromossomo do Amor, que fica em Ceilândia, onde orienta mães, acolhe famílias, inclui pessoas dentro dos espaços de esportes, eventos, né, e rodas de conversas, para que as famílias possam estar conhecendo e participando da comunidade de uma forma mais ativa e fazendo seus direitos acontecer. Sou mãe do Samuel, de 10 anos, com síndrome de Down, e ele também é militante da causa, né? Porque ele está sempre junto comigo, lutando pelos direitos que é para ele mesmo, né? E para outras pessoas, para os seus colegas, para os vizinhos que têm pessoas com deficiência, estarem incluídos dentro da sociedade. E antes de começar o nosso programa, eu quero fazer a minha descrição. Eu sou parda, cabelos pretos enrolados, eu uso óculos, estou com um macacão preto, tenho uns olhos claros, e essa é a minha descrição. E quero também fazer, Nazaré, pode fazer sua descrição? Sou uma mulher de estatura média, negra, uso óculos com a armação marrom, tenho os olhos puxados e visto um casaco vermelho com um macacão preto. Estou aqui com Samuel, que tem síndrome de Down, 10 anos de idade. Ele é negro também, é uma criança de mais ou menos 1,80 m, não, 1,80 m não, 1,30 m. E tem os olhinhos puxados, que é uma das características da síndrome de Down. Então foi um prazer estar recebendo você aqui também, Samuel. Que é lindo, Samuel, né? E fala aí, Nazaré, um pouquinho do projeto, né, do Samuel, que está lá no Parque da Cidade, que estava, né, do Samuca, né, que é onde que tem a relevância da pessoa com Down, né, que nós estamos aqui no Pode Sim, que podemos estar em todos os lugares aonde a gente quer, não é verdade, Nazaré? Sim, eu vou falar um pouquinho do Samuel em si, para que a gente possa entender um pouco, né, a questão da inclusão na nossa vida. Antes do Samuel, eu já participava, né, dessa questão da inclusão, da acessibilidade para pessoas com deficiência.
e de vulnerabilidade da sociedade. E Deus me abençoou em 2014, né, com Samuel. A síndrome de Down só foi descoberta na hora do parto e 3 dias depois foi descoberto que ele tinha cardiopatia congênita, tinha 5 características no coração que dificultava a qualidade de vida dele e que ele poderia ter uma perspectiva de 5 dias de vida. E aí a gente teve uma corrida contra o tempo, né, para que ele estivesse aqui hoje. Foi muita fé e oração de toda a família, amigos, e uma luta para que ele estivesse aqui com a gente hoje, fazendo parte dessa luta diária, né, que é conquistar o espaço deles dentro da sociedade e mostrar a capacidade deles, né, a qualidade que eles podem ter de desenvolver como uma outra pessoa, assim como você, assim como eu, né, que a síndrome de Down ela é apenas uma condição, ela não é uma barreira para que ele não possa viver como uma pessoa comum da sociedade. E pode sim, não é verdade? Nazaré, em relação à educação, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em outras palavras, diz que deve haver garantia no sistema educacional inclusivo em todos os níveis, modalidades, visando o máximo desenvolvimento possível das habilidades físicas, sensorial, intelectual, social, a pessoa com deficiência. Qual é a realidade que hoje você vê nas escolas? Hoje, que nós vemos na escola, né, dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência, até mesmo da Constituição, né, que fala que a educação é para todos, né, e principalmente com uma junção do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que tem que ter essa garantia da educação de qualidade para que as pessoas com deficiência possam se desenvolver dentro das suas qualificações, né? Então, a gente sente, eu como mãe, eu sinto hoje uma dificuldade muito grande, que a barreira maior, que é um direito, né, que é a educação, é a barreira maior para os nossos filhos com deficiência e outras crianças. A gente percebe que precisa melhorar muito, precisa ser monitorado as questões, os artigos do Estatuto, as leis, a LBI, né, que é a Lei da Inclusão, Brasileira de Inclusão, para que ela possa acontecer, porque ela não acontece, na verdade, né? Existem profissionais que são qualificados, que se preocupam com o desenvolvimento de uma criança com deficiência. Existe, sim, não vou também generalizar que não existam, mas a educação ela precisa de uma qualidade melhor para que essas pessoas possam desenvolver. Porque muitas vezes o que acontece é que os nossos filhos eles ficam jogados de um lado, mesmo numa sala reduzida, que hoje a inclusão ela recebe as crianças com deficiência, 2, 3 ali na mesma sala, 2 com síndrome de Down, uma com autismo, outra com uma doença rara ali dentro, né? E a gente vê que os nossos filhos, eles ficam lá pintando, brincando, jogando Lego, brincando de Lego, ao enquanto eles poderiam estar desenvolvendo uma atividade adaptada, com currículo adaptado para que eles possam ter uma alfabetização, para que eles possam desenvolver. Hoje o Samuel ele tem 10 anos e eu contribuí muito para o que ele é hoje como alfabetização. Eu fiz pedagogia, né? E que não atuei na área, mas é o que ajuda muito no desenvolvimento dele. Porque se a gente depender somente da escola, a gente está ali o tempo todo lutando para que aquela escola tenha uma qualidade, porque não é só receber pessoas. Às vezes eu já escutei da direção, do corpo docente ali que trabalha junto com Samuel, que a nossa escola é inclusiva porque tem 50 pessoas com deficiência. Receber pessoas com deficiência em uma escola, ela não torna a escola inclusiva. A escola inclusiva, ela se torna quando a grade é adaptada para eles, as atividades são adaptadas, a LBI aconteça ali dentro, né, para que a criança tenha um desenvolvimento. O Samuel hoje ele tem 10 anos, ele se comunica,
ele fala, se comunica verbalmente desde os 4 anos de idade, 5, de maneira mais clara. Mas o ano passado eu escutei da professora, eu li o relatório dele, da professora, que o Samuel não verbalizava. Então, é muito complicado quando a gente tem uma lei ao nosso favor, né? Tem um estatuto ao nosso favor, e ele não é monitorado para que realmente essa inclusão ela possa sim acontecer de uma maneira mais leve, de uma maneira mais harmônica, para que essa criança não venha a acarretar outras patologias, né? Porque a forma que eles se desenvolvem, a forma que eles são tratados dentro do ambiente escolar, que é uma continuidade da família, né? Porque eu acredito que a família e a escola elas devem caminhar juntos, e muitas vezes nós, famílias de pessoas com deficiência, a gente até tenta, sabe, Eliane? Mas é complicado, porque às vezes a escola entende que é porque a gente quer uma superproteção, porque a gente quer demais. Justamente. A gente busca que o olhar da escola, do monitor, seja somente para o nosso filho. Não. O que a gente quer é que realmente a LBI aconteça dentro da escola. Não só para os nossos filhos. Eu sou atuante na luta dos direitos da pessoa com deficiência. Porém, a gente luta eu não luto só pelo Samuel, eu luto por uma criança que nem é da turma dele, que a mãe procura. Então, a gente não está ali, como nós somos taxadas, né? As mães barraqueiras, as mães de pessoas com deficiência, ao invés deles nos acolheres para agregar, né, ali no desenvolvimento, na qualidade, eles nos acolhem como uma mãe barraqueira, a mãe que quer demais, a mãe que cobra, que reclama. Na pé da letra, mas isso é o nosso direito, isso é o direito deles. Então, a partir do momento que a gente está lutando por uma inclusão, é porque existe alguém que está sendo excluído. E o que a Constituição e o que a lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência pede, né, é que todas as pessoas, independente da sua condição, tenham educação, lazer e tudo. Então, a gente lutar e cobrar por educação não é nada mais, nada menos do que fazer esse direito acontecer dentro da escola. Direito e não é obrigação, não é verdade? Sim, é um direito. Mas, Nazaré, falando sobre educação, você acha que está faltando formação de professores nos atendimentos especializados com a pessoa com deficiência? Porque as escolas públicas particulares, ou seja, sendo cumpridas as exigências recomendadas com todas as questões que estão nas escolas? Sim, hoje a gente sente, diante de tanta discussão que a gente vê, de tantos debates, busca, né? de tantos debates, de tantas barreiras que a gente encontra, hoje a gente tem a certeza de que o que precisa se acontecer é uma qualificação melhor dos profissionais que vão trabalhar com pessoas com deficiência, porque a maioria dos profissionais, eles escolhem aquela turma. Então, eles não são pegos ali de surpresa. Eles já iniciam o ano sabendo que ele vai ter aquela turma porque ele escolheu ter uma turma reduzida, ele escolheu uma turma de pessoas com deficiência porque ele queria trabalhar com aquelas crianças, né? Então, mas quando chega na prática, a gente vê o despreparo de muitos profissionais e hoje isso acarreta nas crianças uma outra patologia, né? Muitas crianças, elas ficam com crise de ansiedade, muitas crianças têm depressão, muitas crianças, elas caem aquela qualidade que elas já tinham. Então, tanto escola, a gente vive uma vida diária de escolas, terapia, para que essa criança tenha qualidade. Porém, quando um profissional ele não tem uma qualificação adequada para trabalhar com aquela criança, a gente sente que
o Estado está deixando as escolas, os profissionais órfãos. Então, precisa-se de políticas públicas para que esses profissionais também se qualifiquem. Muitas vezes tem a boa vontade, né, do profissional, mas muitas vezes não tem uma qualificação, não tem o Estado cursos, né? não tem cursos, o Estado não oferece cursos para que eles possam dar uma qualidade melhor para os nossos alunos. E quantas pessoas com deficiência que vai filhos. chegando nas escolas, né? Então tem que ter muita formação, né? Muita qualificação, né? Para atender esse público da pessoa com deficiência. Nazaré, vamos conversar aqui mais um pouquinho sobre o direito da cultura e igualdade de oportunidade com as demais pessoas com deficiência. Está ocorrendo? Fala para mim sobre a realidade do Samuel. Então, as oportunidades, elas até aparecem, mas a acessibilidade, ela ainda precisa melhorar muito para que a gente possa chegar até as pessoas, principalmente para as pessoas que moram na periferia, como a gente, né, que vive ali lutando para que aquelas pessoas com deficiência que estão ali naquela comunidade possam ter acesso ao esporte, à cultura, a um show. A gente vê que para as famílias é muito difícil. Questão de transporte para se deslocar até um show, principalmente nos finais de semana, né? A gente sente muita dificuldade e a gente percebe que isso precisa melhorar, que as autoridades, o governo, ele precisa trabalhar muito em cima de políticas públicas para que a acessibilidade dessas pessoas possam ser incluída em todos os aspectos, né? No esporte, na cultura, até porque a cultura, o esporte, ela salva vidas e a gente sente muita dificuldade. Nós mesmos, algumas mães, a gente se juntou para fazer um futsal para pessoas com deficiências, porque os nossos filhos, eles não têm tanta oportunidade de uma matrícula. Sempre que a gente vai procurar no esporte, a gente sempre escuta, não tem um monitor para que ele possa fazer uma atividade mais tranquila, para que possa acompanhar ele, a gente precisa ter um monitor e não tem. Então, tudo isso é importante para que o governo tenha conhecimento de que precisa se trabalhar dentro de um aspecto cultural, esportivo para as pessoas, para as crianças com deficiência, porque isso ajuda no desenvolvimento deles também. A cultura, ela trabalha a atenção, trabalha a concentração deles, o esporte trabalha tantas coisas que, principalmente as pessoas com síndrome de Down, que tem muita hipotonia, que tem a musculatura deles precisam ser trabalhada para que eles possam ter um andar, uma pisada ali firme, né, para que eles possam ter um equilíbrio. Então, tudo isso, eu acredito que o próprio Estado precisa ser conhecedor para que possa dar o espaço e dar oportunidade para essas pessoas. Então, Nazaré, ainda falta muito políticas públicas, né, para esse público, sim, né? Sim, porque bastante. O lazer é principal para uma pessoa com deficiência, né? Interagir com as pessoas, né? Se sentir importante, porque todos nós somos importantes, né? Porque nada para nós sem nós estamos todos juntos. Sim, e né? isso, Eliane, só complementando essa sua fala, a gente escuta tanto, principalmente da escola, a criança tem que estar na escola para que ela possa se socializar. Só que quando chega na escola, a socialização ela não existe, porque a criança fica no horário do recreio, é diferente. Quando está ali com os coleguinhas, só os coleguinhas, eles não estão. Então, essa socialização ela precisa acontecer em todos os âmbitos, no esporte, na escola, na igreja, nas instituições, na cultura, nos espaços onde tem shows, para que
essa interação aconteça. A sociedade, ela precisa criar políticas educativas também para que a sociedade se eduque para ter empatia, para ter respeito pelo outro, porque todos nós somos diferentes, mas quando eu estou no parquinho com o Samuel, às vezes a gente se sente mal no parquinho da esquina de casa, a gente se sente mal, por quê? Porque a gente está ali, a criança está brincando, aí chega uma mãe, começa a olhar, uma criança começa a olhar diferente, a mãe começa a apontar para o filho não ficar ali perto da Ainda tem criança, muito preconceito quanto a isso, né? Existe muito isso. Então, eu acredito que a criação de políticas educacionais, tanto para a sociedade, como propagandas envolvendo a empatia e o respeito, e ainda se trabalhar muito, né, para que a inclusão ela possa acontecer de todas as formas e não a discriminação e o preconceito. A Lei Brasileira da Inclusão, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, tramitou por longos 15 anos no Congresso Nacional. Foi aprovado e entrou em vigor em 2016. São 8 anos, né, Nazaré? Apenas desde então, relativamente sem muito conhecimento por parte da sociedade. Qual o benefício disso na vida do Samuel? Vou respirar um pouquinho para poder responder, né? Bebe uma aguinha, porque falar de inclusão é todos os dias uma construção. É como se fala de a lei, quando se fala de inclusão, quando se fala de estatuto da pessoa com deficiência, a gente fecha os olhos, né? Porque a luta continua. Porque a gente sabe que é um sonho bonito no papel, que a gente tem que todos os dias lutar para que aconteça. Como a gente já vem falando desde o início, né? É uma luta diária por algo que já é uma conquista, né? Porque se existe uma lei no papel, se existe um estatuto, é para que aconteça, né? Para que o Estado faça com que aquela lei aconteça, com que aquilo seja na prática. E a gente, para que algo aconteça, a gente precisa lutar todos os dias. Então, é desgastante, porque a gente percebe que foram 8 anos tramitando e a gente tem que ainda lutar para que... superar, né, Nazaré? E para que na prática, né, Eliane, aconteça, que é o que a gente... Se a gente está lutando é porque não está acontecendo. Então, precisa ser revisto, né? Na vida do Samuel, o impacto é que a gente tem que estar todo dia lutando por um direito que já se tem, né? Que já se adquiriu, que outras pessoas... Hoje a gente luta pelos direitos adquiridos e por direitos que, às vezes, o Samuel nem vai usufruir, mas aqueles que virão mais atrás podem, com certeza, né? Porque hoje as pessoas, as famílias, elas não estão mais acomodadas, elas estão fazendo a sua voz ser escutada, né? Então, a gente vê que uma das coisas boas hoje, tanto para o Samuel quanto para outras crianças, é que hoje a gente consegue lutar sem ser totalmente massacrado, né? Porque hoje são várias famílias lutando. Antes era 1, 2, 3. Hoje são mais famílias lutando. Então, o que impacta hoje na vida do Samuel, como na vida de outras crianças, é que a gente consegue cobrar da sociedade, cobrar do governo, cobrar das instituições, cobrar das escolas, para que a prática seja ali inserida, né? E aos poucos a gente vai conseguindo ocupar esse espaço, dar uma oportunidade para o Samuel, né? E para outras pessoas, para outras famílias que às vezes nem conseguem, com um não, elas já voltam, elas não têm conhecimento de muitos direitos que a gente tem que estar o tempo todo orientando, né? Porque nós que temos filho, PCD, né, nós não podemos desistir da caminhada, né? Sempre tem que estar lutando pelos nossos direitos já conquistados, né? Porque o que já é de conquista tem que ser executado. Nazaré, e falando sobre inclusão, vamos falar um pouquinho lá do Cromoção do Amor, né, que trabalha ali na periferia, ali do Penorte. Fala para mim um pouquinho desse projeto, Nazaré, para que as mães que também moram lá por perto procuram o Cromossomos do Amor. Fala aí um pouquinho, Nazaré.
Então, o cromossomo do amor, ele aconteceu em final de 2018, né? Onde algumas mães vinham procurando orientações devido a algumas dificuldades que os filhos passavam na inclusão da escola regular. Então, a gente foi orientando as mães por ser uma mãe participativa. E referência também lá em Ceilândia, as mães sempre me procuravam, né, por conta da minha luta com Samuel, desde o nascimento dele. Eu batalhei sozinha, eu não conhecia as pessoas que hoje eu conheço, as lideranças que hoje eu conheço, né, que a gente vai orientando as mães em questão de cirurgia cardíaca para os meninos. Do Então, aconchego dessas mães isso. com Até deficiência. porque muitas mães, quando recebem o diagnóstico, nem sempre é um diagnóstico precoce, né, na gravidez. No caso do Samuel, também não foi diferente. Foi na hora do parto, na mesa do parto, que o médico pediatra foi lá fazer as anotações. Aí eu escutei ele falar que o Samuel provavelmente teria síndrome de Down por algumas estigmas que ele tinha observado da síndrome, né? E então, eu batalhei, lutei lá dentro do hospital, ficamos 7 meses. E depois a gente começou a nossa caminhada, né? Tudo. O Samuel, graças a Deus, foi evoluindo. Em 2018, final de 2018, quando ele já estava na escola regular, né? Tinha saído da estimulação precoce. Em 2017, entrado na escola regular. Então, muitas mães começaram a me ver como referência. Então, elas vinham. Aí, a gente começou a criar um grupo de WhatsApp. Nesse grupo, as mães colocavam as demandas delas. Às vezes, eram mães que estavam passando dificuldades. Aí, eu corria atrás de cesta básica, pedia uma coisa, dividia as coisas lá de casa, dividia de iogurte para leite em pó, a gente dividia. Então, a gente começou a fazer esse trabalho dentro da comunidade, como grupo, né? E Criou foi uma crescendo. união, né? Começou com mais 5 mães, hoje nós somos 36. Teve o mês de março agora, a gente fez uma reportagem no DFTV, onde a gente falou um pouco sobre a síndrome de Down e sobre como as mães se sentem, né? Principalmente as mães solo, porque no nosso grupo tem muita mãe solo, assim como eu. Então, como minha família não mora aqui, meu apoio são meus amigos, são as pessoas da luta, da causa, né? Da luta da pessoa com deficiência. Então, a gente vai se apoiando uns nos outros e assim surgiu o cromossomo. Hoje a gente não tem um espaço, a gente não tem uma sede, mas a gente se reúne ali na quadra, no quadradão próximo de casa, faz uma roda de conversa, faz um piquenique. A gente insere os E também é um meninos. lazer, A né? gente insere os meninos em atividades de esporte, como o Festival Paralímpico, que tem todos os anos. O Samuel ele faz atividade no CETEF, que é um centro de atividades esportivas que tem aqui em Brasília. Então, lá tem atletismo, tem brocha, tem futebol, tem natação, tem arco e flecha. Então, a gente vai inserindo os meninos onde a gente consegue. Lá, por exemplo, uma criança que está sem nenhuma atividade física, a gente tenta uma vaga em alguma instituição, consegue, porque às vezes uma mãe lá sozinha é muito difícil. Então, o cromossomo ele trabalha nesse âmbito, né, de inserir as crianças em alguma atividade para que elas possam ter uma qualidade de desenvolvimento e dar um auxílio, ser uma rede de apoio para as mães. Nazaré, mas no Cromossomos do Amor, lá vocês só recebem crianças com Down ou com autismo ou qualquer deficiência? Qualquer deficiência. As famílias que nos procuram são famílias de pessoas com síndrome de Down, são famílias de pessoas que têm crianças com autismo, adolescentes, são pessoas jovens também. São vários, são todas as deficiências. A gente não tem uma causa. A nossa causa é a inclusão. A gente não tem uma deficiência, a gente tem uma causa. Então, a gente abraça todo mundo. Até como fala, né, cromossomo do amor, a gente está aqui para abraçar amorosamente todas as famílias
que são vulneráveis, que precisam de um apoio, que estão ali já nas últimas, né? Como a gente fala, porque a gente sabe que hoje muitas mães elas ficam em depressão, muitas mães se suicidam, muitas mães não têm tanto sem apoio, né, Nazaré? Então, eu acho que nós por nós, né? Como fala, quando eu te conheci, né, Eliane, eu achei muito forte, você nunca andará sozinho, né? Então, a gente se conheceu num momento, assim, que eu estava enfrentando algumas dificuldades em termo emocional, né, por algumas situações que eu vinha passando, principalmente por conta da luta, né? E então, foi um apoio para mim o nome Você Nunca Andará Sozinho. E hoje a gente é parceira, a gente se ajuda, né, no que pode, ali em questões administrativas, em questões de apoiar mesmo as famílias, né? Então, o cromossomo não é diferente, né? A gente não tem um atendimento de terapia, mas a nossa terapia é o lazer, é o apoio. E um sonho que a gente tem é dar oportunidades para as mães, para elas terem oportunidade com aquilo, aprender um ofício como um artesanato, alguma coisa que possa trazer uma renda, que hoje muitas mães que nos procuram, elas são provenientes do BPC, né? Que é o benefício. Justamente. E muitas mães, elas vivem de aluguel, aquela renda ali é a única renda que ela tem, e que a gente sabe que quem mora de aluguel, um salário mínimo, ele não paga todas as coisas que as crianças precisam, porque tem crianças que têm tem remédio, questões alimentares, né? Tem seletividade alimentar, remédio, a criança ali, ela tem a imunidade baixa, às vezes gripa, tem que internar, comprar remédio que a rede não tem. Então, a gente é um suporte assim também, né? Em questão de medicamento, a gente corre atrás, a gente procura empresários que possam patrocinar aquele remédio para aquela criança, né? Ser um suporte de uma forma geral. Mas falando de tudo isso aí, Nazaré, fala uma palavra de motivadora para essas mães que têm seus filhos PCD. A palavra de motivação é nunca desistir. E também nunca pensar que você é forte o tempo todo. É não desistir, mas ter a certeza que nem sempre você vai ter tudo, né? Ali naquele momento. Então, é acreditar todos os dias que você vai ser capaz de encontrar o apoio em outras pessoas, que você sozinha não consegue, então você precisa ter uma rede de apoio para que você consiga levar a sua vida com mais leveza, porque a gente sabe que os desafios da sociedade, os olhares da sociedade para os nossos filhos é muito desafiador. E assim, a gente se emociona porque a gente vive diariamente o preconceito, o capacitismo, o bullying com os nossos filhos. Então, o que eu posso dizer para as mães hoje é que elas não desistam e que existem projetos que realmente são acolhedores, né? Que realmente estão ali para somar, que estão ali para ser oportunidade tanto para as famílias quanto para os seus filhos. E acreditar sempre, ter fé, que é o que nos move, é o que nos sustenta todos os dias, né? A fé é o alimento da nossa vida, né? Como a Nazaré falou, né, sobre um pouquinho de cada coisa, né? Eu também venho falar também sobre as instituições, né? Que é tão bom estar dentro das instituições porque é um apoio que dá para essas mães com deficiência, né? Porque não é fácil, porque um colo de uma mãe é muito prazeroso, né, Nazaré? E lá no Cromossomos você encontra isso com essas mães lá que tanto precisam, né? Porque às vezes a deficiência não é só a deficiência. Ali por trás tem uma família, tem toda a família que se envolve com a pessoa com deficiência, né? Então, nesses momentos, é que a família vem um aconchego, porque hoje a gente está numa sociedade que faz muita discriminação, né, da pessoa com deficiência, achando que as pessoas não têm um avanço, e muito pelo contrário, pode sim fazer todas as coisas, porque nós acreditamos na inclusão nas pessoas. E, Nazaré, você gosta de fazer, assim, de estar junto com essas mães especial? Fala um pouquinho para mim.
Sim, esses momentos que a gente tem de roda de conversa, de um piquenique, são os momentos que a gente também se distrai, que a gente... É um pouco de terapia, né? Às vezes a gente pensa que a terapia é ir para uma psicóloga só e sentar lá. No nosso projeto, a gente tem o apoio de uma psicóloga voluntária, né? Que faz atendimento com as mães também e dá algumas orientações e temos também um jurídico, né? Alguns advogados amigos que orientam essas mães. Então, elas se sentem mais fortalecidas e a gente também se sente mais leve em poder estar ajudando, em poder estar dando uma leveza também para essa família que, às vezes, a gente sabe que é diferente uma família que vive na periferia, que não tem tanto para pagar uma terapia, uma sessão de uma fono é 200, 300, R$ 190. Essa família não tem. O Estado ele não suporta. Então, os meios que a gente conseguir de inserir essas mães no atendimento, ensinar o caminho, olha, tem tal instituição, você consegue pegar um encaminhamento em tal lugar, levar para essa instituição, deixar na fila, que a gente vai tentar fazer uma ponte para que a inserção do seu filho seja mais rápido pela dificuldade dele, pelos desafios que ele tem em questão de fala, do andar, de todos, né, um os cuidado, aspectos. né, de uma mãe, porque isso é necessário. Isso é terapêutico, porque quando essa mãe ela consegue um atendimento para o seu filho, ela sente um alívio por o filho estar sendo encaminhado por um atendimento que ela já buscou uns 2 anos, 3 e não conseguiu. E quando ela chega para a gente, é sempre através de uma indicação, é sempre porque ouviu, é através da rede social, que vê lá, passa lá na sua rede social, você olha que eu vi alguma coisa sobre cromossomo do amor, deve ser alguma coisa de síndrome de Down deficiência. Então, a pessoa entra, ela nos chama no direct e ali a gente começa um diálogo. E essa pessoa, quando ela vem ao nosso encontro, a gente já fez uma ponte em algum lugar para que o filho fosse atendido, né? Para que o filho fosse inserido. Então, isso é uma terapia muito mais do que você fosse para um lugar, sentar, passar sua tarde ali. É uma roda de conversa que a gente faz, as mães saiam de lá como se estivessem mais leve, né? Com certeza, porque teve uma pesquisa que a maioria das famílias são mães solos, né, com pessoas com deficiência, né? Então essas mães, elas realmente precisam do apoio dessas instituições para acolher, para receber, até mesmo com um carinho especial, porque ter um filho com necessidade especial, PCD, não é fácil a caminhada, como nós sabemos, que eu também tenho um filho com deficiência, então nós sabemos que todos os dias nós superamos, Sim. todos os dias nós respiramos, todos os dias a gente luta para que eles realmente possam inserir, né, no nosso contexto, na escola, na igreja, no lazer, no geral, em tudo. Não é verdade, Nazaré? Sim. E hoje, né, Eliane, só para pegar um pouco do que a gente está falando, você falou assim, questão de igreja, né? Hoje os nossos filhos, eles, para serem inseridos, é tão desafiador, que onde a gente acha que vai ser acolhido, né, a gente sente um desafio até para entrar, para a criança, ela tá ali inserida no meio religioso também é difícil, porque nem todos os lugares entendem, né? Às vezes uma criança que não tem deficiência, ela corre, ela grita, ela vira carambela, como eu falo, não sei como vocês chamam aqui, né? Mas na minha cidade a gente chama de carambela, cambalhota. Então, é normal uma criança que não tem uma deficiência fazer isso e as pessoas acharem bonito, acharem sorrirem. Mas quando os nossos filhos eles estão num ambiente que eles começam a cantar alto, que eles começam a sorrir alto, a gente já sente uns olhares diferentes. Eu não sei se com você foi assim quando o Lucas era pequeno, né?
mas a gente é sempre um desafio em todos os locais que a gente vai, né? Muito raro quando a gente vai num ambiente que as pessoas acolhem as nossas crianças com ternura, com afeto, né? E isso, para eles, é um impacto, porque da forma que ele é aceito num lugar, que ele é recebido, acolhido no lugar, isso já impacta o comportamento dele, né, naquele ambiente. Então, para a gente, muitas mães, elas não querem nem sair de casa com o filho, porque já teme um olhar, já teme o julgamento da sociedade, daquele ambiente. Então, é muito desafiador. E os lugares mais desafiadores é a escola e igreja, né? Porque é onde ele requer uma atenção, né? As pessoas não compreendem, né? Não conhecem também da deficiência, né? Porque muitas pessoas até falam que o autismo é uma doença, mas o autismo não é uma doença. Então, por isso que não há cura no autismo. Hoje a gente tem uma abertura também na Casa das Leis, né? Que a gente tem as frentes parlamentares, né, Eliane? Que a gente também faz parte, como a frente parlamentar da atenção à pessoa, a luta das pessoas com síndrome de Down, com autismo, com doenças raras. Então, foi um espaço que foi criado para nos escutar, para nos acolher, né? E para que a gente possa também ter um suporte para acolher essas mães, para levar essas mães para um ambiente onde elas se sintam acolhidas, onde elas se sintam escutadas. Porque, às vezes, as pessoas... Os políticos, né, pensam que uma cesta básica vai suprir a necessidade daquela família. Não. Eu acho que o carinho, o respeito, o acolhimento, ele diz muito mais... Do que o alimento. Do que o alimento, de que a sociedade ela pode se transformar, pode ser uma sociedade melhor, que o mundo pode se tornar melhor quando se tem um acolhimento, quando se tem uma abertura para que aquela família seja escutada, para que aquela família seja inserida dentro de um espaço, aquela família tem alguém que possa segurar a mão dela e dizer assim, ó, vamos caminhar por aqui que eu vou conseguir que o seu filho seja inserido em tal lugar. Então, a gente vê que em 2024, 2023 para 2024, a gente teve um acolhimento maior e a gente teve voz, né? Teve um pouco mais de voz dentro das políticas para que a gente buscasse mais alternativas para que a inclusão, a acessibilidade tivesse uma amplitude melhor, né? Como a gente pode dizer. Pois é, sempre nas lutas, né? E não podemos desistir. Gente, mas que bate-papo, que legal! Do Pode Sim da Inclusão com a Nazaré Silva. Foi muito bom esse bate-papo, mais entendimento para o nosso público da pessoa com deficiência, que tanto nos orgulha com essas mulheres guerreiras que estamos aqui com a Nazaré. Muito obrigado pela sua participação, do Samuel também. Que seja sempre bem-vindo no Pode Sim da Inclusão. Muito obrigado pela sua participação. Eu que quero agradecer, Eliane, a oportunidade de participar desse espaço tão significativo, né, e com um nome tão importante, né, que é falar para essas famílias que os filhos delas podem sim estar onde eles quiserem, que nós, mães atípicas, sim, podemos conquistar o espaço dos nossos filhos, mesmo com os desafios, com as dificuldades que a gente encontra na nossa caminhada, mas que nós podemos sim ser fortes para que os nossos filhos tenham voz, tenham vez e tenham oportunidades, né? Se empoderem nessa sociedade tão desafiadora. E Pode Sim da Inclusão com Nazaré Silva. Obrigada.